Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de algoritmos, que nós estamos iniciando agora. Eh, Essa é a nossa primeira aula, primeira parte de algoritmos, e nós estaremos trabalhando aqui nessa primeira aula os fundamentos de algoritmos. Creio que vocês tiveram acesso aos materiais, aos documentos que estão na plataforma, né? Plano de ensino, guia de estudos. Lá também consta o livro-texto da disciplina, né? E eu peço que tenham acesso, baixem esses documentos, leiam, né, principalmente o guia de estudos, que ele orienta vocês sobre como utilizar os documentos da disciplina, tá? Perfeito. Nossos objetivos são apresentar o conceito de algoritmos, tentar delinear um conceito bem legal e suas formas básicas de representação, texto, fluxograma e pseudocódigo. Outros fatores importantes também, nós vamos falar sobre as entradas e saídas, seguidas de outros fundamentos como as variáveis e também os tipos de dados. Vamos dar exemplos disso. Ok, bom, o nosso primeiro ponto é delinear um conceito de algoritmo, traçar uma ideia. E aí é necessário que nós, neste momento, nos concentremos num conceito não computacional. Na sua essência, né? Um algoritmo ele é um conjunto de passos finitos que devem ser seguidos para que certo objetivo seja alcançado. Tá? Nesse momento, você não precisa fazer nenhuma referência à questão de computador, de computação. Fique somente com isso, uma sequência, um conjunto de passos finitos que devem ser seguidos para que certo objetivo seja alcançado. E daí então você vai chegar à conclusão que qualquer coisa que você organize passos para que se resolva, isso é de uma certa maneira algoritmo, tá? E aí nós temos lá no material 3 exemplos: organizar uma viagem, executar uma receita e montar um equipamento. Ao organizar uma viagem, nós fazemos todo um planejamento, desde onde vai sair, para onde vai, meio de transporte, custo, tempo, o que é necessário levar, para não esquecer de nada, hotel, lugares a se visitar. Normalmente faço um roteiro por onde vai passar, né? Planos alternativos caso tenha algum imprevisto à viagem. Ou seja, uma série de passos que precisam ser seguidos para que a viagem seja bem sucedida, né? Ao executar uma receita, por exemplo, para aqueles que gostam, né, de cozinhar, de fazer alguma coisa, se você seguir a receita à risca, né, você vai ter um bom resultado. Então, por isso que nós precisamos selecionar os ingredientes, organizar os utensílios, seguir a receita, onde ela vai dizer, olha, faça tal coisa, faça assim, coloque uma quantidade X, bata dessa forma, reserve por um tempo, deixe descansar assim. Então, tem toda uma forma, né? Tem toda uma sequência de passos. E aí, no final, você alcança uma receita bem sucedida, bem executada, né? Ao montar um equipamento, você recebe um manual, desembala as peças, organiza e identifica as peças, vai seguindo uma ordem de montagem estabelecida no manual, executa os procedimentos e aí você tem um equipamento montado, né? Seguindo, é bem normal nós usarmos algoritmos para tratarmos de problemas cotidianos, né? E eu sempre afirmo isso para os alunos. Todo e qualquer problema que nós vamos resolver através de um algoritmo computacional, antes nós precisamos pensar na solução dele fora do contexto computacional, né? Um algoritmo é um conjunto de passos finitos que devem ser seguidos para que certo objetivo seja alcançado. Então, eu preciso identificar esses passos. Eu preciso organizar de forma lógica e coerente. Eu preciso identificar as entradas que esses passos terão, quais informações, no contexto de uma receita, quais ingredientes, no contexto da montagem de um equipamento, quais instruções. Aí eu vou realizar os passos, executar os procedimentos e, por fim, avaliar a saída do resultado, né? Então veja que
sempre quando nós pensamos em resolver um problema, não precisa ser computacional. Algoritmo ele se aplica a problemas do mundo real e perfeitamente, né? Olha aí um exemplo. Um algoritmo para ir trabalhar. Olha a sequência de passos: acordar, tomar banho, vestir-se, tomar café, se deslocar até o trabalho, avaliar a saída, né? Como uma instrução genérica, em todos terão essa instrução. Então veja que há uma lógica entre os passos. E todos eles, se executados devidamente, nos levarão a resolver o problema, que nesse contexto é tão somente ir trabalhar. Né? É, se nós pensássemos, nós poderíamos até pegar alguns desses passos e quebrar eles em passos menores. Por exemplo, se deslocar até o trabalho inclui tirar o carro da garagem, dirigir o carro até o lugar tal, estacionar o carro, e aí eu me desloco até meu posto de trabalho. Enfim, tudo que você consegue organizar, uma sequência lógica de passos, você está construindo um algoritmo. Tá? Olha outro exemplo. Pagar as despesas do lar. Soma todas as despesas, soma todas as receitas, faz uma análise para verificar se a despesa é menor ou igual às receitas, e aí você consegue pagar tudo, ou se não, se as despesas são maiores que as receitas. Aí você vai ter que definir prioridade, deixar alguma coisa de lado e providenciar saldo para pagar depois. Mas veja que existe uma sequência, né? Agora, quando a gente traz algoritmo para dentro do contexto computacional, aí nós vamos pensar de uma outra maneira, porque o computador, ele não detém a inteligência que a gente tem, a intuição que a gente tem, né? A forma que nós pensamos ou subentendemos uma série de coisas, o computador não faz, né? Você precisa, apesar dele ser muito bom com matemática, por exemplo, você precisa dizer para ele como que você faz a soma das despesas, como que você faz a soma das receitas, né? Então aí nesse contexto nós vamos encontrar assim, que algoritmo é uma sequência de instruções dizendo a um computador o que fazer, tá? No livro consta o conceito que diz assim, que um algoritmo computacional é aquele construído baseado nas capacidades e recursos disponíveis de um computador. Então veja que aqui nós já deslocamos do mundo real, do algoritmo lá no mundo real, no mundo cotidiano, para o contexto computacional. E aí eu já tenho que me preocupar em como eu vou dizer para o computador fazer uma determinada atividade, uma determinada tarefa. Aí, nesse sentido, nós vamos ver essa figura que ela tão somente significa para nós que um algoritmo executado no contexto computacional, ele requer dados, né, informações de entrada, insumos, ocorre um processamento, uma transformação daquilo que se entrou e também ocorre uma saída, que pode ser uma transformação, algo transformado, processado, pode ser um número, uma conclusão, uma informação, um relatório, algo desse tipo. Então, dessa visão, nós vamos então entender que o computador ele é uma ferramenta para a execução de algoritmos. Ele não é a essência em si. Nós temos condição de fazer um algoritmo fora do contexto computacional. Por que precisamos do computador? Para que ele execute de maneira mais rápida e de maneira exata, coisa que nós somos bem menos capacitados que ele, né? Aí passos para a resolução de problemas, entendimento do problema. Você, enquanto programador, vai transferir um algoritmo que você elaborou fora do contexto computacional para dentro do contexto. E para isso você precisa, em primeiro plano, entender o problema. Eu costumo dizer aos alunos, se você não entende o problema para que você consiga resolver fora do computador, então você não vai conseguir resolver o problema dentro do computador, ou seja, através de um algoritmo computacional. Então, é necessário que se entenda, leia uma vez, leia duas vezes, rascunhe a solução, desenhe a solução, experimente os dados, coloque informações de entrada, vê se o teu processamento está certo, se a saída está certa, né? Para daí você construir o algoritmo computacional.
É claro que com o passar do tempo, com a intimidade, com a maturidade que você vai desenvolvendo com as ferramentas, você já vai desenvolver direto nas ferramentas. Ou seja, você já vai começar a construir um algoritmo computacional. Mas isso leva um pouco de tempo, requer um pouco de maturidade, dá um pouco mais de trabalho, né? E nesse primeiro momento, para entendimento da disciplina, é necessário que se faça isso. Essa compreensão do problema. Aí nessa compreensão você estipula uma sequência de passos, executa essa sequência e daí você verifica se a solução chegou ao desejado. Algoritmo, então, é uma sequência finita e bem definida de passos que, quando executados, realizam uma tarefa específica ou resolvem um problema, né? E aí os exemplos vêm novamente, receitas de culinária, manual de instruções, coreografia, etc. Um algoritmo, ele é composto composto por pequenas ações bem definidas, não pode haver ambiguidade, cada instrução representa uma ação que deve ser entendida e realizada, deve ter uma sequência ordenada de ações, e além de ordenada, eu digo que respeite a uma lógica, a uma coerência, e ele tem que ser finito. O algoritmo precisa ser finito, ele não é possível ser infinito. O computador, quando ele detecta, o processador da máquina, quando detecta que há um loop infinito, ou seja, o algoritmo ficará executando aquilo o tempo todo, ele logo dá um erro, emite uma mensagem e diz, olha, esse algoritmo está em loop infinito ou algo parecido, vai dar um estouro de memória, um estouro de pilha, algo nesse sentido, e o algoritmo vai parar, né? Isso não significa que um programa não possa ficar sendo executado por muito tempo. O que eu estou dizendo é que ele tem que ter uma segurança, uma, uma, uma integridade para que ele não entre em loop infinito, né? E vocês terão a oportunidade de ver isso mais à frente. Ou seja, a formalidade que ganha agora um algoritmo é uma formalidade necessária. O que antes resolvíamos no mundo, no cotidiano, agora nós precisamos revestir de uma certa formalidade, né? E aí um algoritmo computacional, ele requer a definição de uma linguagem para que possa ser expresso. Essa linguagem consiste em um conjunto relativamente pequeno de regras pré-estabelecidas, denominadas sintaxe da linguagem. Veja, ao construirmos um algoritmo, nós não temos como fazer uso de uma língua, de um idioma complexo como o português ou como o inglês. O que eu estou dizendo é que o computador ele tem um idioma mais limitado, e isso se limita à sua linguagem, né? Existem diversas linguagens de programação que elas são traduzidas por um software chamado compilador. O termo não é bem traduzidas, né? Porque traduzidas me leva ao tradutor. A compilação é um outro processo. É um processo onde o compilador ele faz a leitura da linguagem de programação que você, enquanto programador, fez uso dela, dos comandos, dos operadores, dos números, de toda a sintaxe dessa linguagem para transformar o algoritmo que foi resolvido fora do contexto computacional para dentro do contexto computacional. E aí o compilador faz a leitura desse texto, desse algoritmo escrito em linguagem de programação, e faz ali uma espécie de compilação, a geração de um código de máquina. Ou seja, aquilo que nós escrevemos de uma maneira inteligível, ou seja, que compreendemos, o computador ele traduz em uma linguagem de máquina que só o computador consegue executar, né? É, e essa linguagem de máquina ela é bem mais inferior, bem menos, é bem mais inferior mesmo. Ela é mais inferior que uma linguagem de programação, justamente para que ganhe velocidade. Tá? Então, veja, nesse slide eu quero dizer que a partir do momento que nós vamos colocar alguns algoritmos que nós resolvemos fora do contexto computacional para dentro do contexto computacional, nós vamos fazer com que esses algoritmos se revistam de uma formalidade. Tá?
E isso por quê? Essencialmente, porque o computador não entende como nós entendemos, não tem uma inteligência como nós temos, não tem conhecimento como nós temos, enfim. Construindo algoritmos. As três principais formas de se construir algoritmos são através de texto, como nós já vimos, receitas, né? Fluxograma, que eu vou mostrar o que é, e pseudocódigo, que é o alvo da disciplina. Na forma de texto, nós utilizamos todos os recursos existentes numa linguagem natural, como o português ou inglês, e aí o exemplo mais claro é a receita de bolo, mas poderia constar os manuais, né? Em fluxograma, utiliza-se a estratégia gráfica para se expressarem. Não tem muito texto. Tem uma série de figuras geométricas que são articuladas, ligadas umas às outras, para expressar o algoritmo. E o foco da disciplina, que é o pseudocódigo, que simulam a formalidade das linguagens de programação. O pseudocódigo, nós vamos escrever ele em português. As palavras serão em português, mas eles vão fazer às vezes da linguagem de programação, né? Ou seja, vão respeitar uma formalidade, vão respeitar alguns comandos, tem uma ordem certa de escrever cada comando, né? Então, o pseudocódigo simula a formalidade das linguagens de programação, contém comandos, operadores que são capazes de solucionar um determinado problema. Olha aí um exemplo textual, declarativo, uma receita de bolo. Em cima, a lista de ingredientes, embaixo, o modo de fazer. Né? Isso é um algoritmo, no sentido essencial da palavra. Quando eu parto para fluxograma, agora eu já tenho todas umas figurinhas que eu consigo entender. Olha, aqui ocorre o início. Eu pego a bala. Ela é de morango? Sim. Então não chupe a bala. Fim. Início. Pego a bala. Ela é de morango? Não. Retiro o papel, chupo a bala, jogo o papel no lixo, venho para cá, final. Entendem? As setas, elas nos dão sentido de fluxo. Essa figura aqui, ó, que eu acho que é um losango, ela nos expressa decisão, onde eu tenho duas possíveis saídas, sim e não, para o teste que está aqui dentro, para a pergunta que está aqui dentro. Todo retângulo é um processamento, né? E essa outra figura aqui expressa o fim, essa figura o início. Assim funciona o fluxograma. E aí eu tenho o pseudocódigo, que nele eu ganho mais aspecto formalista, né? Eu dou um ar de formalista, respeito regras sintáticas, me preocupo com a semântica, que é o significado. Então, olha aí, algoritmo, exemplo de pseudocódigo. Ele vai fazer a leitura de duas variáveis, né? Isso aqui é um comentário. Não se atenham ao que está aqui precisamente, porque nós vamos trabalhar com Visual G e é um pouquinho diferente. Mas isso aqui, em tese, é um comentário. Aí eu venho, faço a leitura de duas variáveis x e y. Se x for maior que y, então escreva x é maior. Se não, ou se não o quê? Se não, se x não for maior que y, então escreva. Desculpa. Se não, se y for maior que x, então y é maior. Se não, escreva que eles são iguais. Se você notar, esse pseudocódigo, são palavras em português, mas que ganham uma formalidade. Veja, leia, abre parêntese, x, vírgula, y, fecha parêntese. O abrir e fechar parêntese é uma formalidade. O comando leia para adquirir, ou seja, para fazer a entrada dos dados, é uma formalidade. Quando eu estruturo uma decisão como essa, se x for maior que y, então escreva, isso é formalidade. Né? Quando eu coloco duas variáveis entre um operador, isso é sintaxe, isso é regra. Eu só comparo variáveis dessa maneira, não existe outra, entenderam? Então, isso é sintaxe. Por exemplo, quando eu quero escrever o conteúdo de uma variável ou um texto, eu sempre tenho que usar esse comando. Escreva, abre parêntese, abre aspas, aí ele vai imprimir ou vai mostrar na tela para o usuário tudo que está entre aspas, fecha parêntese, entende? Então, isso é um exemplo de pseudocódigo e nós vamos trabalhar muito
com isso aqui, tá? Como que funciona a execução de um algoritmo? Bom, primeiramente nós temos que entender que nós começamos a escrever um algoritmo, ou seja, identificar todos os passos que são necessários para resolver um determinado problema. E aí, naturalmente, deixa eu voltar aqui, a gente começa a construir o algoritmo das primeiras linhas para as últimas, né? Ou seja, dos primeiros passos para os últimos passos. Então, naturalmente, eu tenho que entender que todas as linhas são lidas, via de regra, todas as linhas são executadas, somente os comentários são ignorados pelo compilador, ele ignora o comentário, né? A leitura é feita de cima para baixo, via de regra, ou seja, das primeiras linhas para as últimas linhas, e a execução ocorre da esquerda para a direita, via de regra. Voltando aqui, nós temos então de cima para baixo, né, de algoritmo a fim C, e ele vem algoritmo, o nome do algoritmo. Leia, executa aqui, ignora o que está no comentário. C, executa então, escreva, pá, vem aqui, se não, C de novo então, escreva, se não, escreva, fim C, fim algoritmo, tá? Então, via de regra, todas as linhas são lidas, comentários são ignorados, a leitura de cima para baixo, de esquerda para direita, as regras sintáticas são verificadas, né? Palavras-chave estão corretas, variáveis estão declaradas, mas existem algumas alternativas, como desvio de execução, repetição e interrupção, que são coisas que também estão no livro, lá no capítulo 1º, que eu creio que vocês já fizeram leitura. Olha aí um exemplo de a execução de algoritmos tratando o desvio de fluxo. O que é o desvio de fluxo? Como eu falei, via de regra, todas as linhas são executadas, certo? Se todas as linhas são executadas, como que eu evito ou desvio o fluxo do algoritmo? Deixa eu voltar aqui rapidamente. Isso aqui, ó, esse losango aqui é um desvio de fluxo. Ou seja, o algoritmo vem aqui, executa essa ação, chega no ponto da decisão, ele tem duas possíveis saídas. Isso é desvio de fluxo. Se a bala for de morango, ele vem para cá, né? Ou melhor, vem para cá, no sim. Se ela não for de morango, ele vem para cá. Ou seja, é uma possibilidade do algoritmo desviar o fluxo, tá? E isso só acontece com esse tipo de instrução, a instrução C. Continuando, a execução de algoritmos e a repetição. Via de regra, eu falei, as linhas são executadas de cima a baixo e o algoritmo termina. Mas como que eu posso fazer para que determinadas linhas de código sejam repetidas, né? Ou execute uma quantidade de vezes, várias vezes, reiteradamente, né? Então, como que eu posso fazer para que determinadas linhas sejam executadas várias vezes? A saída para isso é o uso de uma estrutura de repetição, onde o algoritmo ele começa a executar na linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Aí ele entende que ele vai ter que repetir o que está entre a linha 4 e a linha 7 10 vezes. Então, por 10 vezes ele vai fazer linha 5, 6, volta, linha 5, 6, volta, linha 5, 6, volta. Ele vai fazer isso 10 vezes. Quando chegar na 10ª vez, ele vai para a linha 8 e finaliza o algoritmo, né? Fiquem tranquilos que repetição está bem para frente e a gente só está começando. A execução de algoritmos tratando a interrupção, ou seja, eu estou trabalhando com repetição, o algoritmo está repetindo as linhas entre a linha 4 e a linha 10, né? Ou seja, linhas 5, 6, 7, 8 e 9, elas vão se repetir. E dentro tem um desvio de fluxo, ou seja, se num determinado momento da execução, a minha variável soma, eu vou explicar tudo isso, ela atingir um valor de 50, eu faço a interrupção, eu bloqueio a execução, né? Então, por isso que eu falei que, via de regra, o algoritmo ele é executado em todas as suas linhas, somente os comentários são ignorados, mas nós temos essas alternativas de desvio de execução, de repetição e de interrupção.
Perfeito? Tá, voltando para a questão do algoritmo, em pseudocódigo, nós temos que entender que ele necessita de uma estrutura. Vocês estão vendo? A gente trafega de um lugar onde não tem tanto excesso de formalismo como uma receita de bolo, e a gente vai para um outro lugar onde eu tenho eu tenho um formalismo, eu tenho um rito. Veja que todo algoritmo ele deve começar com essa palavra algoritmo e logo em seguida o nome do algoritmo. Tá? Aqui tem um underline, mas esquece isso. Algoritmo, nome do algoritmo. Logo após, eu faço a sessão de declaração de variáveis, que eu vou explicar mais à frente. E depois, abre início e eu coloco os blocos de comando. E o fim do algoritmo expresso nesses dois aqui. Não exatamente isso, mas aqui é só para que vocês tenham noção de que o algoritmo ele tem partes. Tem partes onde eu faço a declaração de variáveis, tem partes onde eu coloco os blocos de comando, né? E aí tem o fim do algoritmo. Todo algoritmo tem o nome e tem o fim. Nem todo algoritmo tem variáveis, mas todo algoritmo tem que ter o seu bloco de comandos, senão ele não tem passo algum, né? Identificação do algoritmo. A identificação do algoritmo, como eu falei, ela é o nome, muito importante, pois através dessa identificação é que se presume a função do algoritmo. Então o nome precisa ser claro, conciso, sem abreviações ou palavras genéricas, né? Alguns exemplos inconvenientes. ALG01. O que significa isso? Ah, não sei. Ou tudo X, ou teste. Como que você vai saber o que tem dentro do algoritmo se o nome dele não é sugestivo? É a mesma coisa de você armazenar uma receita no seu livro de receitas, no seu drive, eu não sei onde você guarda as suas receitas, mas de repente você guarda uma receita lá, receita X. Aí você fala, mas o que é essa receita X? Ah, não sei. Você tem que abrir ela, ler, para você poder entender e dizer, ah, isso aqui é a receita de um bolo tal. Né? A mesma coisa acontece com os algoritmos. Por isso que é interessante você trabalhar aqui, ó, logo após a palavra reservada algoritmo, você coloca um nome que seja claro, que seja conciso e que expresse aquilo que o algoritmo faz. Olha um exemplo. Algoritmo soma 50 números. O que esse algoritmo faz? No mínimo, ele faz a soma de 50 números. Internamente ele pode ter outras nuances, outras funcionalidades, mas via de regra, pelo nome, eu presumo que ele vai fazer soma de 50 números. Da mesma forma, algoritmo média de 4 números, né? Perfeito. Entendido isso, nós vamos agora passar a discutir sobre entrada e saída de dados. Como eu falei, alguns slides bem anterior, deixa eu colocar aqui. A gente não tem problema em voltar a slide. Olha aqui, eu estou falando dessa caixinha azul aqui, entrada de dados. Como que o algoritmo recebe informação? Quem passa informação para ele? Né? Como eu falei para vocês, a gente presume muita coisa, a gente subentende muita coisa. Se você pegar e falar para alguém assim, qual é a soma de dois números? Aí a pessoa vai falar assim, mas quais são os números? Aí você fala 5 e 7, a pessoa já te entrega 12. Ah, perfeito. Mas, se você parar para pensar, quando você falou assim, qual é a soma de dois números? Você executou o algoritmo na pessoa, né? Você mandou ela executar o algoritmo soma de dois números. E aí ela perguntou para você, mas quais são as entradas? Que entradas? Quais entradas? Quais são os números? Aí você disse 5 e 7, são dois números. Aí ela executou e sujeitou isso a um processamento, que foi uma soma, e te entregou a saída. Algoritmo é exatamente isso. E é por isso que é importante a gente entender que as entradas ou a entrada de dados em um algoritmo é realizada nesse primeiro momento, tá? Pelo teclado, ou seja, o usuário vai digitar um valor numérico ou um texto conforme solicitado, né? Para quê? Para te dar insumo para o algoritmo poder processar, trabalhar, executar um cálculo, fazer ali uma concatenação de strings, uma busca, por exemplo, e aí ele entrega a saída disso.
Então, a entrada é quando o usuário utiliza o teclado e informa um valor para nós. Por que eu estou sendo simplório nesse caso? Porque mais para frente vocês terão acesso a disciplinas que vão ensinar vocês a trabalharem com um banco de dados. Então, a entrada vai acontecer pelo banco de dados, né? Qual comando a gente utiliza nos algoritmos computacionais para fazer a leitura dos dados? Para dizer para o usuário nos mandar alguma coisa? É o comando leia. Está aqui, tá? De acordo com o problema que nós estivermos resolvendo, algumas palavras sinônimas vão aparecer nos dando a ideia de ler, de que é leitura. Por exemplo, obter, informar, alimentar. Pode acontecer de você receber um problema para você resolver que vai dizer assim, olha, obtenha a idade de uma pessoa. Isso é leitura. A pessoa, o usuário que vai estar executando o algoritmo, ele vai informar a idade da pessoa, né? Exemplo abaixo. Leia a idade. Leitura de um valor do teclado que será colocado na variável idade. Leia nome. Leitura de um texto do teclado que será colocado na variável nome, né? O que delimita quando o usuário está digitando o valor que você pediu leitura? O que delimita? Bom, se o algoritmo executar a linha de código leia a idade, o cursor no prompt vai ficar piscando, esperando com que o usuário digite um valor. Aí o usuário digitou 1, 2, 3, ele ainda vai continuar piscando. O usuário precisa dar um Enter para finalizar essa entrada de dados. Tá? O mesmo com o nome. Já a saída de dados é realizada pelo monitor, e nesse primeiro momento, sempre pelo monitor. Os comandos que fazem a saída fazem com que apareça no prompt de execução a mensagem que foi utilizada no comando. O comando para fazer a saída é o escreva, e depois eu vou mostrar duas variantes desses dois comandos, tanto leia quanto escreva, que é aquele que faz a leitura ou a escrita. Desculpa, não é leitura não, é só escrita. A variante é do escreva, ou seja, nós vamos ter o escreva e o escreval. O escreva e o escreva L. O escreva, ele lança aquilo que foi mandado e não quebra a linha. E o escreva L, ele que se escreve escreval, ele imprime aquilo que você mandou e já quebra a linha. Tá? Mas fiquem tranquilos que isso posteriormente a gente vai ter muita oportunidade para treinar. De acordo com o problema que estivermos resolvendo, algumas palavras sinônimas aparecerão, dando a ideia de escrever. Por exemplo, informar, dê a saída, escreva, imprima. Né? Um exemplo, escreva idade. Aparecerá no monitor, no prompt de comando, o valor da variável idade. Escreva nome, vai aparecer o conteúdo da variável nome. Agora, olha a diferença. Aqui eu tenho escreva e, entre parênteses, a idade. Aqui, entre parênteses, o nome. Aqui eu tenho escreva, abre parênteses, abre aspas, certo? Abre aspas, e aí eu tenho. Então, certo? Vejamos aí os exemplos da instrução escreva, né? Como eu já comentei. Uma diferença bem assim pequena mas que é comum os alunos que estão começando fazerem essa confusão. Se estiver aqui entre aspas dentro do escreva, ele vai imprimir exatamente o que está entre aspas, tá? Literalmente. Ele não vai tentar buscar uma variável com esse nome, porque está entre aspas. Agora, nesse caso aqui, não está entre aspas, então ele vai buscar uma variável com esse nome. Tá? Perfeito. Seguindo. Aí, ó, alguns exercícios práticos. Olha aí. Um exercício. Crie um algoritmo para imprimir a mensagem Olá Mundo. Eu fiz de propósito. Por quê? Quando a gente está aprendendo uma linguagem nova, normalmente tem um algoritmozinho de Hello World. Ou seja, para você fazer um Olá Mundo. Né? E olha a complexidade que é. Solução sem uso de variável. Eu estou dizendo algoritmo, tá vendo? Palavra reservada, entre aspas, duplas, algoritmo Olá Mundo.
Início, palavra reservada também. Escreva é um comando. Abre parêntese, né? Se eu abrir, tenho que fechar. Abre aspas, escreva a mensagem olá mundo, fecho aspas. Fim algoritmo. Ao executar esse algoritmo, nós vamos ver somente uma mensagem, olá mundo. Agora eu fiz também uma solução com o uso de variável, só para demonstrar já que eu posso reservar um espaço na memória do computador, dizer que naquele espaço só vai aceitar letras, né? O tipo de dado que vai ser armazenado ali serão letras, texto, e eu vou dar o nome desse espaço de mensagem. Inicio o algoritmo, eu atribuo o valor olá mundo, ou seja, a frase olá mundo, eu atribuo a esse espaço de memória que eu chamei de mensagem. Isso aqui é um operador de atribuição, né? E escreva mensagem. Vejam, primeiro eu coloquei um valor para a mensagem, depois eu mandei escrever o que está lá dentro, né? Vamos ver se tem outro. Outro exercício. Imprima os números de 1 a 10. Numa mesma mensagem, números seguidos, um atrás do outro. Eu faço assim, escreva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, não é adequado. Agora, em diversos comandos, olha como é que ficaria. Vários comandos escreva. O resultado disso vai ser um número após o outro. Tá? Eu deixo como recomendação para vocês baixarem a ferramenta Visual G. É uma ferramenta simples, ela é didática, ela não alcança nenhum tipo de pretensão de se pôr como uma das melhores, mas ela na verdade, a ferramenta é bem tranquila de se trabalhar, né? Pegue todos esses algoritmos que eu já mostrei para vocês, transcreva no Visual G e mande executar para vocês verem os resultados, tá? E eu fiz de propósito, eu coloquei a imagem, eu não coloquei o texto, porque eu não quero que vocês façam Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Vocês vão transcrever, olhar como está no slide e transcrever para o Visual G. Perfeito. Agora a gente passa para a declaração de variáveis. O que são as variáveis, né? As variáveis, numa melhor analogia, eu sempre costumo dizer que elas são como se fossem caixinhas que foram criadas lá na memória do computador. Nós colocamos um nome para essa caixinha, né, para essas caixinhas, e definimos que dentro dessas caixinhas somente determinados tipos de dados podem entrar lá. É como se você criasse uma caixinha e dissesse assim, olha, nessa caixa só entra lápis de cor, não entra caneta. Entendeu? Olha, nessa caixa só entra borracha, não entra nem lápis de cor, nem caneta. Quando a gente define o tipo de dado, isso fica muito claro. Esses espaços, essas variáveis são locais na memória do computador, nomeados ou rotulados, nos quais podemos colocar determinados valores oriundos da entrada de dados. Qual é a entrada de dados? Qual é o comando que faz a entrada de dados? É o comando leia, né? Através do comando leia, ou ainda através de cálculos realizados no algoritmo. Estes locais da memória podem armazenar diversos tipos de dados, como números inteiros, reais, caracteres ou lógico, que é um tipo de dado especial, que ele só pode conter ou verdadeiro ou falso. Um pouco mais para frente eu vou explicar. De acordo com o próprio nome, podemos atribuir ou reatribuir valores, ler para usar em cálculos ou em saídas. Existe uma classe de variáveis que não aceitam mudanças durante a execução do algoritmo, que nós chamamos essa classe de variáveis de constantes. É uma variável que não varia, é uma constante. Então, entenderam? Uma variável é como se ela fosse um espaço na memória, uma caixinha lá na memória do computador, que eu dou um nome para ela e eu vou fazer uso desse nome dentro do algoritmo. E, além disso, eu defino um tipo de dado que pode cair lá dentro. Tá? Os tipos de dados para as variáveis, que eu estou falando já. Nós temos 4 tipos que nós vamos usar em Visual G.
Quando a gente cai em uma linguagem de programação profissional mesmo, como Java, como C Sharp, como Python, como PHP, vocês vão encontrar diversos tipos de dados, né? De diversos tamanhos, inclusive. Vocês vão encontrar o inteiro longo, de 64 bits, o inteiro curto. Vocês vão encontrar uma variável string, e vocês vão encontrar uma variável do tipo char, que é outra coisa, né? Mas quem quiser já ir pesquisando, faz todo sentido. Em Visual G, nós vamos trabalhar basicamente com 4 tipos: inteiro, real, caractere e lógico. O tipo inteiro, ele é útil para representar os valores ou os números inteiros, como 1, 234, que está aí, 765, 1000, né? Ou esse outro número aqui, que ele já é 1 milhão, não é 1000,00, porque aqui eu estou falando de ponto. Tá? Esse tipo serve para representar o quê? Posições, idade, né? Quantidades exatas, enfim. Tem o tipo real, que ele é utilizado para representar os números com casa decimal, com casas decimais. Exemplo, 10,34, 2.543,67. Serve para representar salários, medidas, peso, valores monetários, né? Valor do produto, certo? O tipo caractere, ele é utilizado para representar as cadeias de palavras. Palavras, cadeias de palavras, letras também suporta, né? Obviamente, se eu tenho palavra, eu posso ter letra. Como disciplina de algoritmos ou um nome, como José da Silva. Então, esse tipo de dado ele serve para representar nome de pessoas ou objetos, frases, tudo que você precisar ou precisar mesmo representar como texto, né? O tipo de dado lógico que ele é utilizado para representar verdadeiro ou falso, e ele só pode assumir um desses dois valores. Como que funciona a declaração de variáveis? As variáveis, para serem usadas, precisam estar devidamente declaradas. Eu não posso usar uma variável que não esteja previamente declarada. E no algoritmo existe uma seção de declaração de variáveis, que ela vem identificada por essa palavrinha var. A declaração de variáveis é justamente a indicação de um identificador, nome, e um tipo de dado, inteiro, real ou caractere, ou lógico, né? Ou seja, olha esse exemplo, algoritmo cálculo de média. Olha que ele já está me dizendo o que ele faz. Lembra do que eu falei da identificação? Tá? var, aqui começa a seção de declaração de variáveis. O que eu vou colocar aqui? Nota 1, qual tipo? Real. Nota 2, qual tipo? Real. Soma, qual tipo? Real. E média, qual tipo? Real. É assim que eu declaro uma variável. Quando o compilador passar por aí, na execução do algoritmo, ele já vai pegar essas 4 variáveis e vai alocar um espaço na memória do computador para cada uma delas, conforme o tipo de dado que você colocou. Variáveis de mesmo tipo podem ser separadas apenas por vírgula, acrescentando ao final o tipo de dado que será aplicado a todos os identificadores colocados, como eu coloquei aí. Então, aquilo que está separadamente, eu posso colocar em uma linha só 2 pontos real. Tá? O Visual G entende. Os identificadores não podem começar com números ou caracteres especiais. Podem conter números no meio ou no final do identificador, como está aqui, nota 1, nota 2, mas não pode começar com nota, certo? Não podem conter caracteres especiais em nenhuma posição. Caractere especial como percente, cifrão, cerquilha, arroba, e-comercial, né, parêntese, barra, não pode. Tá? É, mas sem querer ser exaustivo, são os caracteres especiais. Se você usar um caractere que não for permitido, o compilador vai te avisar no processo de compilação. E ele vai te avisar pelo famoso erro de compilação. Né? Vai ficar vermelho lá e não vai dar certo. Tá? Bom, perfeito. Então, declaração de... o que eu ia dizer.
Da mesma forma como eu falei sobre o nome do algoritmo, que ele precisa ser claro, conciso, sugestivo, o nome da variável também, sem preguiça de escrever o nome. É nota 1, nada de colocar N1, N2, né? Soma, eu vou escrever somente S, M é média, somente M. Larga de preguiça. Escreva o nome completo para que fique claro. Você bateu o olho, você já sabe o que, que faz, o que, que aquela variável representa. Se você simplesmente coloca um nome que não é claro, você vai ter que ler o algoritmo para poder entender, tá? A gente tem que evitar esse trabalho. Como que funciona a entrada e saída de dados com variáveis? As variáveis, como locais reservados na memória, vinculados a um identificador e presas a um determinado tipo de dado, podem ser usadas ou podem ser usadas com os comandos leia e escreva, tá? O comando leia, ele fará com que o usuário digite um valor e este valor será armazenado na variável. Já o comando escreva, ele vai acessar essa variável, pegar o que está dentro dela e vai fazer com que o mesmo apareça no monitor. Olha esse exemplo, isso é um algoritmo completo. Eu criei agora, né, enquanto eu estava preparando essa apresentação. Eu vou ler esse algoritmo para vocês de modo que vocês vão entender. Veja, algoritmo, o nome dele, cálculo de média. Seção de declaração de variáveis. Eu já estou identificando que eu quero utilizar a variável nota 1, a variável nota 2, a variável soma e a variável média. Todas elas do tipo real. O que, que entra aqui? Números com casas decimais, né? Inicia o algoritmo, manda uma mensagem para o usuário. Lembra que eu falei que o comando escreva, ele coloca no prompt de comando, fazendo uma saída para o usuário? Então, eu vou mandar uma mensagem para o usuário. E o que, que vai aparecer nessa mensagem? Tudo que estiver aqui entre aspas. Peço para que o usuário informe a nota 1. Então, vai aparecer para ele, digite a primeira nota. E o cursor vai ficar piscando bem aqui, ó. Aí o usuário vai e digita uma nota. Quando ele digitar a nota, o programa vai pegar o valor que ele digitou e vai guardar dentro dessa variável, nota 1. Vai aparecer a outra mensagem, digite a segunda nota. E vai ficar piscando aqui o cursor. O usuário vai digitar a nota, o programa pega o valor, coloca nessa variável nota 2. A partir daqui, ele vai fazer ele vai pegar o valor da nota 1, da nota 2, vai fazer a soma e vai guardar nessa variável chamada soma. O mesmo ele faz com essa variável média, que vai receber o conteúdo do que está em soma, vai dividir por 2 e vai guardar em média. E aí o comando escreva, ao invés, olha a diferença, essa linha 11, o comando escreva, tem aspas? Não, não tem aspas. Então, ele vai correr atrás do conteúdo de média, ele vai lá pegar o valor que está em média e vai informar para o usuário através do monitor. Fim algoritmo, vai terminar. Então, esse algoritmo ele serve para fazer o cálculo da média aritmética de duas notas. Né? Perfeito. Chegamos ao final desse capítulo, que foi o capítulo de fundamentos. Como vocês têm aqui uma videoaula, né, vocês só não estão me vendo, mas eu estou fazendo a apresentação. Creio que vocês poderão voltar em outros pontos para caso não tenha ficado muito claro. Né? Nós teremos todo o suporte dos nossos tutores que vão acompanhar vocês no chat, no fórum e nas webconferências. Eu também estarei presente para que a gente consiga tirar as dúvidas. Mas leiam as páginas do capítulo 1º, assista essa apresentação, né? Veja esses slides que eu também vou disponibilizar para vocês, façam os exercícios, né? Ou seja, transcreva os algoritmos, execute para que você veja funcionando, tá? Algoritmos não tem outra forma de aprender senão exercitando, para que você de fato entenda cada um dos pontos, cada um dos comandos, tá? E eu tenho certeza que fazendo isso vocês
nós vamos alcançar sucesso nessa disciplina, ela vai ser empolgante, vai dar tudo certo, tá? Complexidade é nosso métier, a gente tende a controlar essa complexidade, vai dar tudo certo, tá? Exercícios resolvidos, eu criei alguns aqui também, para que estimule vocês. Olha o primeiro. Crie um algoritmo para ler o nome de uma pessoa e, em seguida, dar saída no nome que foi lido. Olha como é que se resolve isso. Exercício 1, nome pessoa. Crie uma variável nome, certo? Do tipo caractere. Manda uma mensagem para o usuário dizendo para ele digitar o nome da pessoa. Ele digita aqui. Eu escrevo. Agora, olha o nome digitado. Escreva nome. Estou trabalhando com variável aqui já. Transcreva esse algoritmo e aperte F9 no Visual G. Vocês vão ver que vai executar certinho, vai dar tudo certo, tá? Mas tem que ser como está aí. Se você alterar alguma coisa, esquecer um ponto, esquecer uma aspas, esquecer um parêntese, escrever caractere errado, escrever início errado, e não estou falando quanto a maiúsculo ou minúsculo, mas tipo, início você escreve errado, a grafia errada, ele não vai funcionar. Lembre-se que você, para construir um algoritmo computacional, você caiu no mundo do formalismo. Agora você tem que respeitar as regras. Ele não entende. O computador ele não flexibiliza. Se tiver uma letra errada, um espaço errado que seja, ele vai falhar o algoritmo como um todo. Tá? Olha aí a solução. O exercício 2 é: crie um algoritmo para ler dois números e imprima-os em seguida. Do jeito que leu, imprime. Olha a solução. Tá aqui, ó. Exercício 2, dois números. Número 1, número 2 são duas variáveis do tipo inteiro, respeitando a forma de declaração. Escreva, digite o primeiro número, leia número 1. Escreva, digite o segundo número, leia número 2. Escreva, os números digitados foram. Escreva número 1, escreva um espaço entre eles, escreva número 2, fim algoritmo. Copie, coloque no Visual G, F9 para executar, ele vai retornar certinho. E o exercício 3, que é: crie um algoritmo para ler em duas variáveis do tipo texto o nome e o sobrenome de uma pessoa e imprima-os. Olha como que ele fica. Exercício 3, nome e sobrenome, uma variável nome, uma variável sobrenome do tipo caractere. Escreva uma mensagem para o usuário, digite o nome da pessoa, ele digita o nome, digite o sobrenome da pessoa, ele digita o sobrenome, escreva nome digitado, já concluindo, né? Escreva nome digitado, nome, espaço, sobrenome. Se vocês usarem com o nome de vocês, só nome e sobrenome, vocês vão ver que ele vai imprimir o nome certinho, tá? Tranquilo, pessoal? Espero que tenha sido uma aula clara. Eu quero manter esse padrão, fazendo um material com vocês e também comentando tudo aquilo que eu for fazendo. Nas próximas aulas, eu acredito que eu vou desenvolver algoritmos com vocês, né? A quente mesmo, a gente vai fazendo junto e vou comentando para justamente tentar transmitir um maior conhecimento a todos vocês, tá? Grande abraço, até mais.